1 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 1. Amém. 1 Samuel 24, a partir do versículo 1. Nós vamos ler aí dois textos logo de cara. Vamos ler esse e depois logo após um outro. Amém, gente? O que diz assim, 1 Samuel 24, a partir do 1, diz assim: Saul voltou da luta contra os filisteus, e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3 dos seus melhores, ou melhor, 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel, e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. E ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho, e havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. E Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna, e eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você: entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado, cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu-lhe bater-lhe o coração o remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Logo adiante, 2 capítulos depois, capítulo 26, também a partir do versículo 1, a palavra diz assim: os zifeus foram falar com Saul em Gibeá, e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimom. Então Saul desceu ao deserto de Zife com 3.000 dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. E Saul acampou ao lado da estrada na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, haviam se deitado. E Saul estava deitado no acampamento com o exército acampado ao redor. E Davi perguntou ao hitita Aimeleque e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abisai: irei com você. Davi e Abisai então entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, e com um só golpe não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Põe a mão na sua cabeça um pouquinho, feche os seus olhos, peça o entendimento ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós como igreja agora oramos, nos rendemos mais uma vez diante de Ti, depois desse tempo maravilhoso em que a Tua presença já tem se manifestado em nosso meio, desse tempo maravilhoso em que nós temos a certeza que o Senhor aceitou o nosso louvor e a nossa adoração. Depois desse tempo maravilhoso, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, abre o nosso entendimento, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus.
Aleluia. Queridos, nos textos que nós acabamos de ler, nesses capítulos 24 e 26, aí de 1 Samuel, nós encontramos Davi em duas situações bastante semelhantes, bastante parecidas. Situações em que ele tem em suas mãos a chance de acabar com a vida de Saul, o então rei de Israel e perseguidor de Davi. Davi, ele já havia sido ungido como rei, mas ainda não havia assumido o trono. E nesses dois episódios, a vida de Saul ficou nas mãos de Davi. Davi teve duas chances enormes de acabar com a perseguição, de assumir o trono de uma vez que Deus já tinha rejeitado a vida, o reinado de Saul. Ele teve essa oportunidade em duas situações. Só para a gente contextualizar um pouquinho, Saul foi o primeiro rei de Israel. Eu creio que todos sabem. O primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, pelo profeta Samuel. Foi o primeiro que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Mas a essa altura ele já tinha sido reprovado por Deus. Deus já não queria mais ele. Deus já tinha escolhido outro melhor do que ele. E Samuel já tinha dito isso para ele. Então Saul já estava naquela perturbação, já estava naquele desconforto de saber que já havia sido rejeitado por Deus. E ele soube que Deus havia escolhido outro, e esse outro era Davi. Então ele saiu perseguindo Davi duramente, porque ele queria matar Davi. Na cabeça dele ele dizia assim: se eu matar esse cara, Deus vai ficar sem opção. Quem sabe se ele não me dá uma chance. Deus escolheu Davi, mas eu vou passar na frente de Deus. Coitado, mas era o pensamento dele. Vou passar na frente de Deus e vou matar o Davi. E assim ele perseguia ferrenhamente a Davi. E durante essas perseguições aconteceram esses dois episódios, onde Davi esteve ao lado de Saul, podendo matá-lo, podendo acabar com a perseguição, mas não fez. Não o fez. Saul, é claro que ele não ia aceitar essa situação. Ele se sentia ameaçado. Ele perseguia Davi de uma forma tão ferrenha, que a Bíblia diz, nos dois textos que lemos, que ele saiu, quando ele sabia, ó, Davi, alguém falava assim, ó, Davi está lá naquele lugar. A Bíblia diz que ele pegava 3.000 dos seus melhores soldados. Ele queria ser bem sucedido. Para matar um, que era acompanhado de um exército, ele pegava 3.000 dos seus melhores soldados, nos dois episódios, e saía: agora nós matamos Davi, agora nós acabamos com ele. Se der para secar um pouquinho mais, está muito ainda. Agora nós acabamos com ele. E lá ia Davi, como eu já disse, já tinha sido ungido rei. Lá no capítulo 16, bastante antes, Samuel já havia ungido Davi como rei, mas ele estava na espera. Mas ele, mesmo sendo ungido rei, ele vivia como um fugitivo, ele vivia como um foragido, sabe? Ele vivia como um perseguido de Saul. E nesses episódios que lemos, tanto lá na caverna, Saul entrou para fazer as suas necessidades. De repente Saul estava lá, acrocadinho, né? Acocorado lá, fazendo força. Davi chega pertinho dele. Podia ter matado ele, ele não ia fazer nada, ia morrer lambuzado ainda. É o que a Bíblia diz. Tanto lá na caverna, ele fazendo as necessidades dele lá,
quanto no acampamento onde ele dormia pesadamente, com a espada ao lado, Davi chegou do ladinho dele, pegou a espada dele, levou embora. Poderia ter matado, poderia ter resolvido a situação. A oportunidade estava posta diante de Davi. Davi poderia ter pensado: agora é a minha vez, chegou a hora, Deus me deu a oportunidade. Inclusive seus homens viram aquilo como providência divina. Veja que no capítulo 24, verso 4, os homens disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você, entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que você quiser. Olha aí, Davi, chegou a tua vez. Os seus homens, aqueles soldados que andavam com Davi ali, estavam todos felizes, empolgados. Vamos lá, Davi, agora é a hora de matar o cara. No segundo episódio, no capítulo 26, versículo 8, a mesma coisa. Abisai, que foi com Davi lá, disse: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, e com um só golpe, não precisarei de outro, eu mato ele agora, questão de segundos ele está morto, e pronto, tudo vai ficar legal. Ninguém entendeu nada. Sabe, é como se fosse assim, aquele momento assim: oh glória, Deus está agindo, olha que oportunidade. Talvez os homens, depois de ver a reação de Davi, pensavam: pai, não estou entendendo Davi, o Senhor já está dando oportunidade, já deu uma, já deu duas para Davi, e Davi está perdendo a oportunidade de vencer, ele está muito mole. O que Davi está fazendo? Está desperdiçando as oportunidades de Deus. Talvez era o que os soldados diziam. Eu tenho certeza que os soldados ficavam decepcionados com a inação de Davi, com a falta de ação de Davi, porque, puxa, o cara estava perseguindo para matar, agora ele teve a chance de matar o cara e não matou, não fez nada. Aliás, ele ficou com remorso de ter cortado. A Bíblia diz que ele cortou um pedacinho do manto de Davi, enquanto Saul, enquanto Saul estava ali fazendo a sua necessidade, ele chega e corta um pedacinho do manto de Davi, e isso já doeu o coração dele, isso já machucou o coração de Davi. Mas Davi, ele nos ensina essa grande lição aqui. Ele entendeu que oportunidade nem sempre é sinal de permissão. Ele entendeu que oportunidade nem sempre vem de Deus para a tua vida e para a minha vida. Ele entendeu claramente isso, e nas duas oportunidades ele se nega a aproveitá-las. Não podemos dizer que não foi uma oportunidade, foi sim, foram duas oportunidades em que ele podia ter resolvido ali, mas nem sempre a oportunidade que aparece à nossa frente, ela vem da vontade de Deus. Nem sempre. Claro que foram oportunidades. Ali ele poderia acabar com a perseguição, ali ele poderia assumir o trono. Afinal ele já tinha sido escolhido e já tinha sido ungido inclusive para isso. Parece tão óbvio que Deus estava dando a chance a ele, gente. Deus escolheu, mandou Samuel ungir, ele já estava ungido. Agora obviamente, talvez para o nosso pensamento, Deus estava dando a oportunidade dele de concluir o que Deus tinha começado. Mas quem é fiel para concluir toda a boa obra em nós? É quem? É quem? É Deus, não sou eu. Não é você. Ele se recusa. E ele responde lá no verso 6 do capítulo 24, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. E lá no 26, 9 ele diz: quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente?
Queridos, Davi foi testado, provado de forma grandíssima aí por Deus. Foi testado em sua fé, foi testado em seu caráter. 2 vezes em situações onde ele poderia ter tomado o poder ou o reinado pela força. 2 vezes ele teve a chance de matar Saul. 2 vezes ele poderia ter resolvido a situação que ele estava vivendo com as suas próprias mãos. Mas 2 vezes ele disse: não vou tocar no ungido do Senhor. Não vou quebrar o princípio. Não vou encarar essa oportunidade como uma oportunidade de Deus. 2 vezes ele diz: não vou quebrar nenhum princípio por causa da oportunidade. E isso nos mostra que, mais uma vez, repito para você, não é toda oportunidade que vem de Deus. Nem toda oportunidade significa que é a vontade de Deus para nós. E nós temos que ficar atentos a isso. Mas como eu vou saber, pastor? Comunhão com Deus, oração, jejum, palavra. Conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer, ter essa comunhão. Ter o Espírito Santo dizendo a você: não vai. Ou então vai. Esse episódio mostra esse princípio muito profundo. Esses 2 episódios mostram. Deus não apenas prova a nossa fé, sabe, através das dificuldades, mas Ele prova também a nossa fidelidade através das oportunidades. Oportunidade de tomar atalhos, oportunidade de, como diz o ditado, colocar a carroça na frente dos bois. Às vezes, a situação em que estamos vivendo fica tão caótica, tão difícil, e cada vez mais o mundo está nos trazendo situações como essas. Cada vez mais o caos está tomando conta do mundo em que vivemos. Isso é mistério. E às vezes a situação fica tão caótica que facilmente nós tomamos o primeiro atalho que aparece, para nos ver livre daquela situação, a primeira oportunidade que aparece. Mas muitas vezes essa oportunidade não vem do Senhor, não é a vontade de Deus. E aí? Davi foi aprovado. Das 2 provas que ele passou, ele foi completamente aprovado. Em vez de seguir ali os seus instintos, em vez de seguir o natural que talvez nós seguíssemos também, ou até seguir a pressão que os soldados fizeram em cima dele. Os soldados esperavam que ele matasse Saul. Os soldados esperavam que ele reagisse. Como assim? O cara está aqui sofrendo, fugindo, foragido, já foi ungido rei, agora afrouxou? Que cara mole é esse? Que cara frouxo? 2 vezes Deus, entre aspas, talvez estou falando isso, o pensamento deles, 2 vezes Deus deu para ele a oportunidade de acabar com essa história. 2 vezes ele foi covarde. Então essa pressão dos soldados era grande sobre ele também. Mas ele escolheu honrar o tempo e a vontade de Deus. Ele mostrou que o seu coração estava mais inclinado à vontade de Deus do que aos seus próprios instintos, do que qualquer pressão que ele pudesse sofrer daqueles que estavam ao seu lado. E não eram inimigos dele, eram aqueles que davam a vida por ele, eram aqueles que estavam ao seu lado. Os soldados dele davam a vida por ele, lutavam lado a lado com Davi bravamente. Deus já tinha dado muitas vitórias a Davi com aqueles soldados ali. É difícil a pressão, principalmente daqueles que estão conosco, que olham para a gente: você está me decepcionando. Eu já estive tão junto com você, eu estou junto com você, eu já fiz tanta coisa por você, eu já tirei a mão em momentos mais difíceis, e agora na hora você dá para trás.
Sabe? É claro que instintivamente, se existe alguma coisa te perseguindo, tentando te matar, tentando matar os teus projetos, tentando fazer mal para você, para sua casa, tentando frustrar o plano de Deus em sua vida, instintivamente você quer ver, eu quero ver o fim dessa perseguição. É claro que sim. É claro que instintivamente você e eu queremos matar essa perseguição, e com Davi não foi diferente. Obviamente que Davi tinha o desejo de se ver livre daquela situação. Obviamente que ele não queria ficar fugindo o resto da vida dele, já tendo sido ungido rei. Parece que é uma coisa que não tem nada a ver, não combina. Mas ele prioriza a vontade do Senhor. E nós? O que temos feito? Como temos agido? Temos sido aprovados como Davi? Ou temos metido os pés pelas mãos para tentar resolver do nosso jeito aquilo que é para ser resolvido do jeito dele? Eu quero ir um pouquinho além, e quero que você perceba aqui comigo, que mesmo sendo aprovado, Davi foi aprovado, não há dúvida disso. Nas duas vezes, com toda a pressão, com toda a vontade que ele tinha de acabar com aquilo ali, ele não cedeu, e ele foi aprovado. Mesmo passando no teste, Davi ainda não assume o trono. Ele continua esperando, e aqui eu chego, ao meu ver, no principal ponto dessa mensagem. Pelo menos essa semana, estudando o livro de 1 Samuel, que é um livro que eu tenho estudado, foi algo que me chamou muito a atenção. Foi exatamente isso. Eu fiz essa introdução aqui toda grande, e nós aprendemos lições aqui com Davi, sim, mas no meu coração, a mensagem que Deus quer passar para você e para mim hoje é essa aqui. Davi foi aprovado. E foi aprovado em duas etapas. Ele não estava devendo aprovação. Ele já tinha aprendido a lição. Ele já tinha passado no teste com nota máxima. Venceu o seu próprio eu, venceu os seus instintos, estava pronto para assumir o trono. Só que Saul continuou reinando. Para quê então? Eu podia ter acabado com isso e vencido isso já, e ter assumido o trono. Saul continuou reinando, Davi não o matou. E talvez seja esse o teste mais difícil na nossa vida, queridos. O teste da espera depois da aprovação. Foi isso que Deus falou comigo essa semana, tão fortemente, tão contundentemente. Talvez o teste mais difícil, depois da obediência, depois da renúncia, depois de abrir mão da tua própria vontade, depois de ser aprovado e ter certeza que foi aprovado, nada acontecer, continuar esperando. Assim como ele, querido, muitos de nós somos provados, muitas vezes somos aprovados, e ainda assim precisamos esperar o tempo de Deus. E ainda assim, o que sonhamos, o que queremos, o que planejamos, o que precisamos que aconteça, não acontece imediatamente muitas vezes.
Davi demonstrou integridade, demonstrou reverência, demonstrou obediência ao Senhor. Davi deu lições enormes aos seus soldados e dá lições enormes a nós hoje aqui, de submissão à vontade de Deus. Davi venceu a si mesmo, Davi passou no teste. Agora sim, agora é só glória. Agora o nosso líder vai para o trono. Talvez os soldados diziam: nosso líder vai para o trono e nós vamos ficar bem. Chega de fugir, chega de tanta humilhação, chega de ser considerado fugitivo, chega de ser considerado nada, chega dessa história, agora deu certo. Olha que coisa linda a obediência de Davi, do nosso chefe, do nosso líder. Olha que lindo a submissão desse homem, a integridade desse homem. Oh glória! Só que não. Davi continuou foragido, fugindo de um rei que queria matá-lo a qualquer custo. Talvez esses mesmos soldados que viram essa integridade dele, essa obediência tão grande, poderiam até dizer: agora eu já não entendi mais nada. Agora, tipo assim, ele devia ter matado Saul, já estava tudo resolvido. Ele tinha que ter acabado com essa história logo. Talvez eles conversavam entre si. Imagine, eu fico estudando a palavra e fico imaginando essas cenas, fico imaginando os bastidores ali, tudo acontecendo. Ele já... que ele fez isso? Tanta obediência, tanta integridade, tanta renúncia, tanta humildade, tanta humilhação, para nada. Continuamos aqui foragidos, continuamos sendo perseguidos. O homem lá continua sendo rei. Não é possível. Queridos, como eu já disse, e quero repetir mais uma vez, talvez esse seja o teste mais difícil nas nossas vidas. Quando passamos pela prova, somos aprovados e nada acontece. Agimos com integridade, agimos com correção, esperamos o resultado e ele não vem, ou não vem na hora que nós queremos. Quantas vezes, querido, você já venceu batalhas? Quantas vezes você já foi fiel? Quantas vezes você já se manteve íntegro em situações de prova? Quantas vezes você já renunciou a coisas que você queria muito? Renunciou à sua carne, abriu mão das suas vontades? Quantas vezes você foi aprovado na prova e quando pensava: agora a bênção vem, agora a coisa anda, agora vai melhorar? Será que isso acontece na minha vida? Por vezes parece que até piorava. A espera se tornou ainda mais difícil e dolorida. É muito difícil esperar, em qualquer circunstância. Nós não gostamos de esperar, é difícil para nós esperar. Mas quando somos aprovados no teste, é pior ainda. Ainda mais difícil, mais dolorido. Chega um tempo em que você começa a ser incompreendido por seus amigos, por seus familiares, às vezes até por seus líderes. A sua própria família questiona a sua integridade, questiona os porquês, questiona o seu posicionamento. Não, largue mão disso. Abra mão disso, como foi a mulher de Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Pelo amor de Deus. Olha o que esse teu Deus aí está fazendo contigo. Muitas vezes nós somos questionados até dentro da nossa casa, porque nós estamos vivendo em um mundo em que todos precisam ter resultados. Um mundo que é movido a resultados. Um mundo que é movido por quem faz e não por quem nós somos. Mas o teu valor e o meu valor
está em quem nós somos e não no que nós fazemos. Mas o mundo hoje está assim. Ouvi um desses coaches esses dias, mais uma vez, às vezes eu cito uns coaches aí, e tem coisas boas, mas tem muitas coisas que são absurdas. Esses dias eu ouvi um dos mais famosos desses coaches falando assim: ninguém te respeita, só respeita os teus resultados. Isso é uma mentira de Satanás. Isso vai entrando na nossa cabeça, vai entrando na nossa mente, como se o resultado de alguém, o resultado que alguém obteve, é melhor do que a tua essência, é melhor do que você, de quem você é, de quem Deus te criou para ser. Isso é uma mentira desgraçada, mas nós vivemos nesse mundo que é tocado por resultados. Tocado por resultados. É claro que nós vamos dar frutos, é claro que nós vamos frutificar, é claro que nós vamos obter resultados, é claro que Deus quer nos dar vitórias, é claro que Deus quer nos dar conquistas, sem dúvida alguma. Mas isso é infinitamente menor do que quem você é. Nós confundimos muitas vezes a bênção como ela sendo até maior do que o próprio abençoador. Olha o que esse coach fala: ninguém te respeita pelo que você é. Você não é nada, você só vale enquanto você está dando resultado. Ele falou com essas, sabe, eles só respeitam os seus resultados. Então a pressão hoje é enorme para que cada um de nós dê resultados a qualquer custo, mesmo que seja a lá Maquiavel, que é esse filósofo que disse que os fins justificam os meios. Ou seja, se você chegar lá, independente do que você fizer aqui, não interessa. Você pode ser sujo, podre, matar, fazer o que roubar, fazer o que for aqui no meio. Se você chegar no resultado, vão te respeitar pelo resultado. É assim que o mundo é. É assim que o mundo é. Mesmo que te custe a tua própria fé, o teu resultado vai falar alto. Pode até falar no mundo, mas no céu você estará sendo reprovado e eu estarei sendo reprovado. Deus não está interessado nos seus resultados, Deus não está interessado nos seus sacrifícios, Deus está interessado na sua obediência, na minha obediência, é na nossa integridade. Davi foi aprovado, seu resultado foi positivo, ele tirou 10 ali nas duas provas, porém, o que conta para Deus não é o resultado, é a atitude de obediência. Davi, mesmo sendo aprovado, ele esperou anos para herdar esse trono, ou para sentar no trono, não é nem herdar, para sentar no trono. Eu fiz mais ou menos as contas hoje à tarde, somando ali o tempo que foi entre esse episódio e a morte de Saul, e depois da morte de Saul ele assume parte do reinado de Judá, e depois passam-se alguns anos para depois ele realmente assumir como rei do povo de Israel. Isso mais ou menos foi 10 anos. Só depois que ele pôde matar Saul pela última vez e não fez, foi 9 anos e meio pelas minhas contas, aproximadamente 10 anos, que ele teve que esperar depois da aprovação. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. A palavra nos dá inúmeros outros exemplos. Abraão, quando ele obedece ali, sai da sua terra, quando ele crê na promessa que ele seria pai de multidões, ele é aprovado. Isaac nasce 25 anos depois da aprovação. Isaac seria aquele que faria dele pai de multidões.
25 anos depois de aprovado. José foi aprovado na casa de Potifar, mas após ser aprovado, exatamente após ser aprovado, ele foi injustiçado. Poderia José pensar: eu fiz certo, agora essa mulher vai ver, a justiça de Deus vai cair sobre ela. Ele foi para a prisão, foi injustiçado. Mas lá na prisão ele também foi aprovado. Mas foi outro que esperou 10 anos para ser colocado como governador do Egito, depois de aprovado. Moisés foi aprovado a abrir a mão da vida no palácio, a identificar-se com o povo de Deus, a tomar as dores ali do povo de Deus. Deus gostou daquilo ali, mas ele só foi chamado para libertar o povo de Israel 40 anos depois de estar no deserto, isolado, em total ostracismo, sem aparecer, sumido. Ninguém sabia mais da vida de Moisés. Moisés, quem é Moisés? 40 anos se passaram, deve ter morrido, já era. Jesus, queridos, nosso maior exemplo, nosso Salvador, lá no batismo, quando ele chega para João Batista batizá-lo, abre os céus, oh aleluia, e a aprovação dos céus vem de forma contundente: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A aprovação de Deus veio ali naquele momento, mas ele não começa a sua missão naquele momento. Ele é levado para o deserto para ser tentado. Ele espera o tempo do Pai para manifestar-se em poder. Sabe o que isso significa? Ser aprovado não é o fim da jornada. Ser aprovado é só o início. Ser aprovado não significa receber a recompensa de imediato. Pronto, agora já fui aprovado, Senhor. Recompensa, afinal de contas eu já abri mão daquilo que o Senhor queria que eu abrisse. Muitas vezes a aprovação é só o início da espera. E a espera, às vezes, é uma prova maior do que a prova que você acabou de vencer. A espera é muito dura, muito difícil. É uma prova de paciência, de perseverança, de fé. E que eu e você também precisamos ser aprovados. A palavra nos lembra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Mas nem sempre esse tempo do céu bate com a nossa ansiedade, bate com a nossa vontade de fazer as coisas acontecerem, bate com a nossa vontade de apressar as coisas, bate com o nosso imediatismo. E esse mesmo Davi do qual estamos falando hoje, que foi provado e foi aprovado, lá no Salmo 40, versículo 1, ele diz assim: esperei com paciência. Ele sabia o que ele estava falando, ele tinha café no bule, ele tinha sabedoria para poder dizer isso. Não, eu sei o que eu estou falando. Quando eu escrevo esse salmo, eu sei, esperei com paciência no Senhor. Chegou um tempo que ele se inclinou, e sim, ele ouviu meu clamor. Quero trazer uma simples ilustração para te ajudar a compreender ainda mais esse processo. Pense numa mãe, ou numa futura mãe, uma mulher gestante. Gesta um filho, ela passa ali meses de desconforto, de espera. A cada fase, primeiro tem a fase do enjoo, depois sai a fase do enjoo, começa a fase do peso e tal, enfim. E tantos exames e tanto verificações, e cuidado com a pressão para não subir, e cuidado com a alimentação, porque pode comer isso, pode comer aquilo, não pode comer isso, pode comer aquilo, assim, é um monte de coisa que vai se colocando ali.
E a cada vez com que ela vai lá fazer um exame pré-natal, pré-não sei o que, pré-natal, cada vez que ela vai fazer esse exame, o médico diz: está tudo bem, está tudo ok, você está indo bem, você está comendo aquilo que tem que comer muito bem, você está no peso certo, o bebê está perfeito. Cada vez que ela sai desse consultório médico, é como se ela recebesse um aprovada. Estou aprovada. No mês que vem ela vai de novo lá no consultório: doutor, como é que está? Ele examina, está tudo bonitinho. Ela sai de lá de novo, o médico diz: olha, parabéns, você está aprovada. Você está aprovada. Beleza. Bom, se eu estou aprovada, então neném pode nascer. Eu estou aprovada. O médico já me aprovou, já faz 2 meses que ele está me aprovando, 3 meses agora que ele está me aprovando. Então, bora logo fazer nascer esse nenê. Bora logo tirar esse bebê, vamos fazer ele nascer, eu quero ver ele, estou doido para abraçar esse bebezinho. Vamos lá. Mesmo aprovada, ela não pode apressar esse nascimento. Se ela tentar antecipar esse nascimento, ela corre o risco de colocar em perigo a vida do bebê, a sua própria vida. O tempo de gestação precisa se cumprir. Queridos, assim também é conosco diante de Deus. Muitas vezes já fomos aprovados, mas a promessa ainda está sendo gestada. Nós ainda estamos sendo preparados. Antecipar o tempo pode ser perigoso. A bênção prematura pode virar um peso, ou pode ser perdida, pode virar uma derrota. Mas a bênção nos tempos certos vira alegria, vira vitória. Nós precisamos confiar no Senhor, que Ele tem o momento certo de fazer nascer aquilo que Ele nos prometeu. Se você puder, olhar para a pessoa que está no seu lado e dar uma palavra de ânimo para ele ou para ela, e diga assim: o Senhor sabe exatamente o tempo certo para fazer nascer a promessa que Ele tem em sua vida. Ele sabe, mesmo que a espera seja tão difícil. É aí que muitas vezes as pessoas desanimam, porque acham que já deveriam ter recebido a recompensa, já mereciam, eu já mereço, Senhor. Eu fui fiel, eu fui aprovado, eu já fiz a minha parte, eu já renunciei tanta coisa, eu já abri mão de tanta coisa. Pois Deus agora quer que você e eu confiemos no tempo dEle. No tempo dEle. Querido, se você está passando por provas hoje, assim como eu estou passando, mantenha a integridade. Se você já foi aprovado em algumas coisas e sabe disso, mas ainda não viu o cumprimento da promessa, continue esperando. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Talvez venham mais provas, que você já disse sim, eu estou não aguentando mais. Seja aprovado também. Nas novas provas que vierem, não fraqueje. Seja também aprovado. Continue sendo aprovado no Senhor. A demora não significa esquecimento. A demora não significa, abandono. A demora não significa rejeição. Jamais. Mas a demora é preparação e alinhamento, para que quando você receber a promessa, o teu coração esteja pronto para aquela vitória, esteja pronto para receber. E Deus nunca se atrasa.
Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos lembra que os que confiam no Senhor, o que acontece? Renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não se cansam, caminham dia após dia e não desfalecem. Queria te convidar a ficar em pé. Coloca esse texto aí, 40, Isaías 40, 31, por favor. Vamos dizer esse texto juntos? 1, 2, 3. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Espere em Deus, espere em Deus, suas forças renovarão. Espere, irmão, espere em Deus, espere em Deus, suas forças renovarão. Espere, irmão, espere, irmão, espere em Deus, espere, espere em Deus, suas forças renovarão. Espere, irmão, Davi esperou o tempo, esperou em Deus, e no tempo certo ele foi exaltado. José esperou e foi honrado. Abraão esperou e viu o filho da promessa. Yeshua esperou e viu a sua vitória e a sua glória, e ressuscitou e venceu a morte. Talvez você sabe que já foi aprovado, mas ainda não viu a sua recompensa. Saiba de uma coisa: quem espera no Senhor nunca é envergonhado. Nunca é envergonhado. Não basta ser aprovado somente na prova, precisa ser aprovado também na espera. Porque quando o tempo de Deus chega, meu irmão, quando o tempo de Deus chega de dizer na tua vida: haja luz, não tem nada nem ninguém que pode se colocar na frente de uma ordem de Deus. Não tem nada nem ninguém, absolutamente nada, que pode impedir a promessa de se cumprir na tua vida. Não tem nada que pode se colocar na frente, e se colocar, vai ser atropelado pela voz do Eterno.